Agora sim, sejam muito bem-vindas a essa aula. Eu preparei um conteúdo riquíssimo para vocês no dia de hoje. Já tem gente com papel e caneta na mão, já estou vendo para anotar. Eu preparei, está muito especial esse encontro. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas à aula de Depois hoje. tira uma foto, hein? Oi? Depois tira uma foto de todo mundo, depois tira uma Vou. foto de todo mundo e põe Isso. aí, tá? Depois eu vou tirar foto de todo mundo. E aí, eu estava falando para vocês que Isso. esse encontro é para lá de especial porque marca, né, o primeiro evento aí da Confraria das Advogadas de Petrópolis e tem outras advogadas que eu convidei para estarem aqui também para aproveitar desse conteúdo. Então, a primeira coisa, gente, que eu queria falar para vocês é parabéns por vocês estarem aqui, por vocês se disponibilizarem a incrementar o negócio de vocês, porque a advocacia para cada uma de vocês é o negócio de vocês, né? É um negócio, às vezes, oi, olha quem chegou. E aí, tudo bem? Quer falar alguma coisa, Priscila? Olá, tudo bem? Tudo bem, meninas? Eu quero dizer que eu estou muito Oi, feliz. Cris. Tudo bem? Estou muito feliz de começarmos com o Pé Quente com você, Roberta, que é uma excelente profissional. Espero que a gente possa fazer mais parcerias aí na nossa confraria. Eu quero levar, inclusive, essa proposta para o Rio, porque como ainda começou o ano, né, a gente está planejando as nomeações lá no Rio e tudo. A nossa nomeação vai ser agora, dia 25 de março. Então, assim, tá aquele alvoroço lá, porque são 70 e poucos membros lá, né? A gente não conseguiu ainda nem terminar ainda a listagem. Mas eu quero fazer essa proposta também para levar a confraria para o Rio e levar você também junto para a OAB do Rio. E estou muito feliz aí. Vamos ver se a gente consegue engrenar aí, tá? Muito obrigada aí por esse começo e vamos aprender muito com você aí, porque a gente precisa ficar famosa. Com certeza, isso aí. Olha, eu quero dizer uma coisa, gente. Eu tenho que falar isso agora, olha, eu tenho que falar isso agora, dá licença, só uma coisa. Gente, eu cheguei a 10 mil seguidores no meu Instagram. Uhul! Parabéns, parabéns. Eu tô me achando, tá, gente? Eu tô me achando. Eu tô igual criança. Ah, a Parabéns. gente fica feliz Agora eu mesmo, quero né? tirar A gente fica foto feliz. fazendo esses vídeos que a Roberta vai ensinar pra gente. Vou ficar quieta agora. Isso aí. Gente, vamos lá. Então, a primeira coisa é realmente parabenizar por vocês olharem para o negócio de vocês, para vocês tirarem esse tempo para olhar para a comunicação de vocês. E hoje, tudo que eu trouxer aqui, prestem atenção em tudo, porque tudo isso vocês podem levar para o dia a dia, para a prática de vocês. E eu honro muito a presença de vocês aqui hoje e honro muito o tempo de vocês. Então a gente vai fazer muita prática, muita prática. Meu nome é Roberta Costa, eu sou jornalista há 25 anos e a vida sempre me levou para o jornalismo de TV. Engraçado isso, né? E agora eu entendo o porquê disso, porque hoje a minha missão mudou um pouco. Então, nesses 25 anos de carreira, eu fui repórter, apresentadora, mestre de cerimônias. Então, tem que falar, o repórter tem que falar na frente de todo mundo que está passando na rua, mestre de cerimônia, a gente fala assim para 500 pessoas, 1000 pessoas, dá nervoso? Dá. A gente sente aquele friozinho na barriga? Sente. Eu, no início da carreira, sou como eu sou hoje? Não. E o que eu vou trazer aqui, quem me dera que na época, quando eu comecei, tivesse conteúdo dessa maneira como tem hoje. Porque hoje a gente tem possibilidade de driblar o nervosismo, driblar aquele frio na barriga que dá. Então, na época, quando eu comecei, não tinha nada disso. Gente, quando eu comecei como apresentadora, fazendo ao vivo, eu era horrível.
Na rua, como repórter, a gente faz, repete, faz de novo, repete, mas como apresentadora de telejornal ao vivo, nossa, eu gaguejava, eu falava errado e eu não tinha ninguém para me ensinar o que eu vou passar para vocês hoje. Ah, se na minha época tivesse isso. E aí, o que acontece? Hoje, a minha nova missão é juntar todo esse meu conhecimento de 25 anos e passar para mulheres, para que as mulheres destravem as suas vozes no digital. Por quê? Eu reparei que muitas mulheres, elas têm um trabalho lindíssimo, uma experiência lindíssima, mas elas não gravam vídeo para as redes sociais. Elas são uma baita profissional, mas ninguém sabe disso, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês 5 motivos, na verdade, 6 motivos pelos quais vocês devem começar a gravar os seus vídeos agora. Então, a minha missão hoje é ajudar mulheres como vocês a destravarem. Tem muitas que têm vergonha. Gente, comunicação e oratória é inerente da atividade de advocacia. Como que vocês vão fazer uma sustentação oral se vocês não sabem se portar, se vocês não sabem usar os gestos, usar a fala, o tom de Oi, voz? eu tô participando da aula aqui, tá? Mas aí você me chama pra comer que eu saio aqui. Quem falou que sai aqui? Desculpa, gente. A Ana Carolina que falou. Desculpa. Eu falei assim, eu Eu conheço esqueci essa de tirar o voz. som, desculpa. Eu falei assim, eu conheço essa voz. Eu acho que é da Ana, mas eu não tinha te visto ainda, Ana. Gente, desculpa, ai que vergonha. Eu acabei de chegar, gente. Desculpa, eu entrei correndo. Então, gente, eu vou Peraí, deixa eu contar para botar aqui. vocês daqui a pouco que eu tive um sonho. E esse sonho foi muito significativo. E foi o que eu decidi mesmo dar o pontapé nessa missão de destravar outras pessoas. E aí eu descobri que tem muitas mulheres que têm vergonha, que são tímidas, que não sabem o que fazer de conteúdo, que não sabem como falar para atrair o cliente. Ah, mas que conteúdo que eu vou fazer? Mas como eu falo? O que saber o que o cliente vai gostar de ouvir? E eu falei assim, gente, eu posso ajudar essas mulheres. E é por isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês. E eu queria saber, já que a gente está falando de desafio, qual é o maior desafio de vocês em relação ao oratório, em relação à comunicação? E aí pode ser nas redes sociais, pode ser, sei lá, falar em público, dar uma entrevista, sustentação oral na frente do juiz. Qual é o desafio de vocês? Me respondam aqui, por favor. Bom, eu sou um pouco tímida para falar assim em rede social. Tenho medo de falar alguma coisa errada, ou alguém falar, criticar, entendeu? Eu tenho um pouco de receio, sim. Falo muito bem na comissão de inquérito que eu presido, que eu tenho que falar com o funcionário, tem que ser aquela parte humana que deixa ele falar o que ele quer para eu poder ajudá-lo. Isso eu falo bem com pequenas pessoas. Agora você coloca 100 pessoas assim, eu já fico mais tímida. Mesmo assim, eu falo. Então, gente, medo que a gente tem. Ah, vão me chamar de blogueirinha. E se eu falar alguma coisa errada? E se eu gaguejar? Ah, eles vão me criticar. Os meus colegas, o que que os meus colegas de profissão vão pensar? E se eu falar alguma coisa errada? Então, gente, isso tudo pega. As mulheres não são só as advogadas, não. Na hora de se apresentar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria, Roberta. Fala, Ana. Gente, primeiramente, desculpa porque eu cheguei correndo e eu não sabia que o áudio estava aberto. O meu problema, e eu acredito que seja de muitas colegas também, não é só a questão do receio e do medo. Eu estou com um problema de falta de tempo. Porque, assim, eu acredito que é um desafio para muitas de nós, porque, além de advogadas, somos empreendedores dos nossos próprios escritórios. Então, normalmente, a gente
é a nossa própria estagiária, pelo menos é o meu caso. Eu sou minha estagiária, sou a secretária, eu sou um monte de coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue tirar aquele tempo para gravar conteúdo. E no meu caso, eu não consigo tirar um tempo para produzir um conteúdo que eu acho que é legal. Porque a gente está na correria, a gente está indo em algum lugar, fazendo audiência. Que horas que eu vou conseguir parar para pensar num conteúdo e gravar alguma coisa? Esse que é o meu grande problema, pessoalmente falando. Então, a gente vai falar sobre isso também. Por quê? Como que a gente pode desenvolver um conteúdo? Porque eu vou mostrar aqui para vocês que, na verdade, não é só a advocacia, ela tem algumas peculiaridades, né? Inclusive em relação ao código de ética da OAB, que as outras profissões não têm. E uma das peculiaridades é justamente essa, que vocês não têm que produzir conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ah, eu vou produzir um monte de conteúdo desesperadamente, porque todo mundo fala que o negócio é constância. Para vocês, não é essa a questão. A questão, e aí está dentro daqueles 5, na verdade 6 itens, é como você se posiciona, a autoridade que você passa nos vídeos que você coloca lá. Ah, Roberta, essa semana só deu para gravar um vídeo. É isso, vai ficar lá. Por quê? Gente, qual é a minha grande promessa para vocês no dia de hoje? Eu quero que vocês aprendam como a comunicação no digital pode impactar na carreira de vocês, como vocês podem construir conteúdos profundos, mas sem ter que ter muito tempo. Quero também que vocês aprendam como ter uma comunicação estratégica no digital, como essa comunicação estratégica no digital constrói credibilidade, valor, autoridade e confiança fora do digital. Entendem? Então, como uma comunicação estratégica constrói autoridade, confiança, valor, credibilidade fora do digital, no dia a dia de vocês. Como falar com segurança e as 5, na verdade, 6 razões para vocês começarem a gravar seus vídeos já. E no final, vocês me permitindo, eu vou disponibilizar uma oferta única para quem quiser destravar uma mentoria que eu vou explicar para vocês ao longo do conteúdo e no final eu vou explicar para vocês um acompanhamento personalizado de 3 meses em grupo, em que vocês vão fazer os vídeos e vão ter o meu acompanhamento personalizado em todo o vídeo que vocês fizerem, com feedback, com acompanhamento. Então, no final, eu vou oferecer essa oportunidade para vocês, se vocês quiserem fazer, entrarem nessa mentoria, eu vou explicar como funciona ela, tá? Então vamos lá, gente. Prestem atenção em tudo que eu vou falar, porque tudo é conteúdo. E eu sempre começo as minhas aulas falando sobre decisão. Hoje vocês tomaram a decisão de estarem aqui nessa aula, de melhorarem a comunicação, de melhorarem o negócio de vocês. E ontem, enquanto eu estava começando a preparar a aula de vocês, eu li uma frase que é a seguinte, e eu trouxe aqui para vocês. Todo empreendedor precisa ter como horizonte a prerrogativa de fazer o seu negócio evoluir. Vou repetir. Todo empreendedor precisa ter como horizonte a prerrogativa de fazer o seu negócio evoluir. E hoje é sobre isso, para que vocês evoluam no negócio de vocês. E aí, uma decisão, gente, muda tudo. Então, eu tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui com essa decisão que vocês tomaram de estarem aqui. Essa decisão vai mudar o jogo da comunicação do negócio de vocês no digital. E como eu falei, o que vocês fazem no digital, o que vocês conquistam no digital, no caso de vocês, vocês levam para fora do digital. Esse é o segredo, esse é o pulo do gato. E, gente,
eu quero começar desmistificando um mito. É lógico, né? Se a gente vai desmistificar, é porque é um mito, é uma crença contando como eu era antes desses meus 25 anos de jornalismo de TV. Gente, acreditem se quiser, eu era um bicho do mato durante a minha adolescência. Eu era tão tímida, mas tão tímida que eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Vocês não Eu imaginam, acredito. acredita? Eu, Sim, eu, na quarta série, hoje em dia a gente conta, né, conta de outra maneira, mas quando eu estava na quarta série, a turma era tão pequenininha, eu estudava num colégio pequenininho, era eu e mais um aluno. Então eu me sentia a rainha. Quando eu fui para a quinta série, eu fui para um colégio grande, Colégio São José, e lá tinham assim dezenas de alunos. Gente, eu era um bicho do mato. E aí o que que acontecia? As pessoas me chamavam de metida porque eu passava por elas e não falava. Mas não era porque eu era metida, era porque eu era tímida. Eu morria de vergonha. E quanto mais as pessoas me chamavam, é metida, mais eu tinha vergonha, mais envergonhada eu ficava. E aí, gente, eu sinceramente, eu estava tentando, enquanto eu preparava a aula para vocês, eu estava tentando me lembrar, gente, por que que eu fiz jornalismo? Uma pessoa tímida, as pessoas me chamavam de metida. Por que que eu fui fazer jornalismo? Não sei. Só sei que eu fiz jornalismo, na época não tinha aqui em Petrópolis, e a vida sempre me levou para o jornalismo de TV. E hoje eu entendo por quê. Nunca, a gente nunca, naquela época, a gente nunca podia imaginar que hoje todo mundo tem um celular na mão. Ninguém desgruda. Que esse aqui é o nosso cartão de visita. E que a minha missão hoje seria ensinar tudo que eu sei para que as pessoas coloquem, como eu costumo falar, suas vozes no mundo. Então, gente, hoje a aula é sobre isso, para que vocês façam o negócio de vocês evoluir. E aqui eu já quero quebrar então essa primeira crença. Gente, oratória, comunicação não é dom. Se eu conseguir, vocês conseguem, porque não é dom. Acabei de falar com vocês que eu era um bicho do mato. As pessoas me chamavam de metida porque eu não falava com elas, mas na verdade eu era tímida. Então, comunicação e oratória é evolução, é treino, é aprendizado, é ter técnicas e também é treino. Então, oratória, na verdade, comunicação é uma habilidade treinável e que requer sempre melhora contínua, porque nunca vai estar esgotado a nossa comunicação. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. E aí, e como a gente treina? A gente treina com as técnicas corretas. Porque um outro mito, né? Uma outra crença é de que é simplesmente abrir a câmera do celular e sair falando qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar, e não é bem assim, e eu vou mostrar para vocês por que que não é bem assim. O que que está envolvido atrás de você abrir a câmera e gravar o seu vídeo. E aí, o que eu acredito, né? E aí entra até o que eu trabalho na minha mentoria. Além das técnicas de oratória, ou seja, como falar, o tom de voz, ora você fala mais alto, ora você fala baixinho, assim como se estivesse no pé do ouvido. Outra hora você faz um gesto marcado, igual eu falei a frase, olha só, olha a frase que eu falei. Todo empreendedor, dei a ênfase no empreendedor, precisa ter como horizonte, olha o meu gesto marcado, horizonte, a prerrogativa de fazer o seu negócio evoluir. Então, eu dou ênfase nas palavras, eu utilizo o meu corpo, as expressões corporais, os gestos, as expressões faciais para colocar emoção. Vocês vão ver que
apenas 3% do nosso conteúdo, de tudo que a gente fala, e aí não é só no digital. É falar em público, é fazer uma sustentação oral, é estar entre amigos. Somente 7% da nossa comunicação são as palavras, é o que a gente fala. 93%, gente, é expressão corporal, é voz, é o tom de voz. É, hora você fala de um jeito, hora você fala de outro. Lembra? Quem nunca teve aquele professor que falava monótono ali na sala de aula que a gente quase dormia, né? Horrível. Então, a gente não pode falar assim, de uma forma monótona. Então, 93% do que a gente fala é como a gente fala. E é por isso que não basta abrir a câmera do celular e sair falando de qualquer jeito, de qualquer lugar, sem ter técnica. Mas o que eu acredito também é que, além das técnicas corretas de oratória, a gente precisa ter uma outra habilidade, que é o que eu acredito, e eu vou falar para vocês, gente, eu nunca vi nenhum curso, nenhuma mentoria que trouxesse essa visão que eu trago. Por quê? Nós temos travas, nós temos bloqueios. Foi como a Ana falou. Ai, e se eu errar? E se o que que as pessoas vão falar? Vão me julgar? Caramba, ai, vão me chamar de blogueirinha. O que que minha família vai pensar? Ai, eu morro de medo. Tenho medo de falar em público. Que mais? Tenho medo de gaguejar. Que mais? Tenho medo de crítica. Tenho medo de me expor, tenho medo das pessoas rirem de mim, tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu estava olhando para trás, gente, é porque esses post-its aqui é justamente todos os medos que as mulheres têm e tudo mais. Medo de passar vergonha. Sabe, tudo isso que a gente tem, muita, Não, não, não pode. tudo isso, gente, são bloqueios que não deixam a gente destravar a nossa comunicação. Mas procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinação? A procrastinação é um mecanismo do nosso cérebro para nos proteger. É um mecanismo do nosso cérebro para falar assim: não saia da sua zona de conforto. E aí vem aquela voz sabotadora: quem é você para falar sobre isso? Você não tem autoridade. As pessoas vão rir de você. Você não dá conta. Você não nasceu para isso. Vem aquelas vozes sabotadoras e aí a gente acaba procrastinando. Então, a procrastinação é um mecanismo natural da nossa mente, do nosso cérebro, para deixar a gente na zona de conforto. E aí, qual é a minha visão? A gente pode trabalhar todas essas vozes sabotadoras, aquela vozinha que vem nhen, 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 botando a gente para baixo, falando que a gente não pode, que a gente não merece, que a gente não dá conta, que a gente tem que agradar todo mundo, que a gente tem que ser boazinha, senão as pessoas não vão gostar da gente. A gente não pode expor a nossa opinião, senão não vão gostar da gente. Vão falar assim, quem é ela para falar sobre isso, né? Então, tudo isso, quem me dera que eu tivesse lá atrás mecanismos desses. São técnicas que eu, através do estudo, não desenvolvi, mas eu peguei técnicas de neurociência e técnicas de PNL, que é programação neurolinguística. Por quê? Tudo isso que eu falei para vocês são programas que estão instalados na nossa mente. E para que a gente não procrastine, para que a gente tire essa voz sabotadora, você não pode, você não merece, paraná, paraná, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que reprogramar
todos esses programas, porque o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um computador, né? Isso aqui é o hardware e o software são programas que a gente foi adquirindo na infância e ao longo da nossa vida, e que os nossos comportamentos, eles são baseados nessas caixinhas, nesses programas. Isso para tudo na nossa vida. Eu estou falando mais de comunicação, mas para tudo na nossa vida funciona assim. Os nossos comportamentos, eles são todos baseados nesses programas. E aí o que que eu falei assim, gente, não adianta. É por isso que tem um monte de gente que faz curso de oratória e comunicação e não consegue destravar. Sabe o que fazer com as mãos, sabe o que falar, como falar, mas não consegue destravar, porque tem esses bloqueios. E muitas vezes esses bloqueios são crenças e bloqueios emocionais. Vou falar para vocês. Muitas vezes na nossa infância, nós escutamos, nós vimos e nós tivemos experiências, sentimos coisas assim. Sai pra lá, menina. Isso é conversa de gente grande. Você não pode falar, você não pode participar. Aí você calou sua voz. E aí, quando você era pequeno, você internalizou que a sua voz não merece ser ouvida, as pessoas não querem te escutar. Quando criança, lá junto com as outras, elas falaram: Fica quieto, ninguém aqui quer escutar você, não." Aí você, pá, internalizou aquela emoção. A minha voz não merece ser ouvida. Muitas vezes você viu, ouviu ou experienciou coisas assim na sua infância. Você está lá no meio da turma, a professora pergunta algo para você: quanto que é 2 mais 2? Aí você, 5. Aí a turma, pronto. Trauma registrado com sucesso. E não precisa ter sido com você. Pode ser, você pode ter escutado. Gente, então nós temos vários programas. E na minha percepção, não adianta só a gente saber as técnicas corretas de oratória. A gente precisa muito mais. E aí, na minha mentoria, o que que eu trouxe? Técnicas da neurociência e da programação neurolinguística para reprogramar todas essas caixinhas de como a gente funciona. Porque a gente aprendeu que comunicação não vale a pena, que o que a gente tem para dizer que não é importante. Shh, você tem que ficar quieta, menina. Que a gente tem que ficar quieta. Que a gente tem que agradar para pertencer. A gente vive num patriarcado, né? Agora, nós mulheres, hoje a gente vê aí nas faculdades, né, a maioria de formação é mulher, mas infelizmente a gente ainda tem uma profissão cheia de homens machistas. E a gente vive numa sociedade que é machista, que a mulher não tem tanta voz assim. Hoje, graças a Deus, a gente já vem mudando isso. E isso tudo, e a gente carrega também essas crenças da sociedade. Então, no fundo, muitas vezes a gente quer colocar a nossa voz no mundo. A gente tem muito que ajudar, mas a gente não faz por quê? O que que as pessoas vão pensar? O que que os meus colegas vão pensar? Porque nós, como seres humanos, a gente quer pertencer. E para pertencer, muitas vezes, nós mulheres, nós fomos ensinadas que a gente tem que agradar o outro, que a gente tem que agradar todo mundo para pertencer, tem que ser boazinha, tem que obedecer, senão a gente é fora do padrão. Tem Gente, que então, fingir que está tudo bem. Uhum. oi? Fingir que está tudo bem. Fingir que está tudo bem, menos você se desagradando. Exatamente. A gente agrada os outros, mesmo se desagradando. A gente aprendeu que foi assim. E muitas vezes a gente deixa de se expressar por conta disso. Então, gente, a primeira crença não é dom. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, bora lá, bora nós, gente. 5 razões pelas quais você deve começar a gravar os seus vídeos agora.
E eu queria perguntar para vocês. Me respondam com sinceridade. Se um potencial cliente pesquisa hoje o seu perfil no Instagram, o que que ele vai encontrar? Opção número um perfil atualizado, estratégico, que traz toda a sua credibilidade, que reflete a sua credibilidade, ou um feed que não reflete todo o seu conhecimento? Um ou dois? Me respondem aqui no chat. E aí? Dois. Muito bem, Mayara. E, Gabriel, nossa, mas vocês estão bem? Então vamos melhorar isso, então. Estou gostando de ver. Muito bem. Então vamos lá, gente. Primeira razão, porque é essencial para você estar no digital. Então, primeira coisa, gente, é possível advogado, mesmo com código de ética, estar no digital? Sim. É possível, sim, se divulgar nas redes sociais, respeitando o código de ética da OAB. Instagram, TikTok, desde que a gente tenha cuidado com conteúdo. Porque eu estava pesquisando e eu achei o provimento 205 de 2021 que diz o seguinte, que as redes sociais se assemelham ao e-mail. Então, por exemplo, se você assina um algo no jornal, assina uma uma opinião, não é newsletter. Assina um artigo. Me fugiu, lembrei. Por exemplo, você é advogado, assina um artigo em um jornal. Você pode colocar o seu arroba. Porque, de acordo com esse provimento, é claro que está à luz do Código de Ética da OAB, assemelha o seu Instagram e suas redes sociais se assemelham ao e-mail. Então, é uma forma de você se divulgar. É permitido, então, a presença do advogado nas redes sociais, ou seja, a sua imagem pessoal, a imagem do escritório, desde que você tenha um certo cuidado com o conteúdo para não fazer a captação de clientes. Então, por exemplo, mas eu já vi isso, tá? Eu já vi isso, mas a gente não vai fazer. Por exemplo, a gente sabe que existe o CTA no final dos nossos vídeos, que é o Call to Action, falando assim: ah, me segue aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha. O advogado vai se abster de fazer isso. Algum problema nisso? Não. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente precisa colocar esse CTA que a gente chama Call to Action. Porque se o seu conteúdo é bom, se você fez um conteúdo de valor, aquele cliente, ele vai procurar você. Mesmo você colocando, me segue aqui, me procura aqui, se você tem alguma coisa trabalhista, vem cá que eu resolvo para você. Você não precisa colocar isso. Se o seu conteúdo é estratégico, naturalmente a pessoa que te assiste vai fazer isso. Então a gente tem que adequar o conteúdo, ou seja, para o conteúdo não caracterizar a captação de clientes. E aí a gente vê, por exemplo, no TikTok, gente, os tribunais estão lá, estão nas redes sociais, por que que o advogado não poderia estar, né? Esse é o primeiro motivo, ou seja, sim, pode. Segundo motivo, se tornar autoridade, gerar autoridade. E aí você pode me falar assim: ah, Roberta, mas eu nunca conquistei um cliente através das redes sociais. Pois eu te digo, a nossa percepção tem que ser diferente. Com certeza, o seu possível cliente quando chegou no seu nome, quando ouviu o seu nome, foi procurar você nas suas redes sociais
para ver se você tem autoridade naquele assunto que ele busca. Então, se você é uma advogada trabalhista e alguém, um possível cliente, escutou, você recebeu as pessoas, foi indicada. Ele vai, opa, deixa eu ver aqui, doutora Angélica Gomes, deixa eu ver o perfil dela. E aí encontra falando de todo o conhecimento que ela tem. Aí ele vai falar assim: opa, gostei dessa profissional. É disso que eu estava precisando. Por quê, gente? A gente não confia se a gente não conhece a pessoa. As pessoas, elas só vão fechar contrato com você se ela confia em você. Ainda mais advogada, gente. É uma coisa muito séria isso. Deixar a causa na mão de alguém, sendo que muitas vezes o advogado vai receber dinheiro pelo cliente, ou o cliente paga uma parte adiantado. O cliente tem que confiar em você. Então, se ele busca você para saber se você é autoridade realmente naquela área e não encontra nada, ele vai procurar outro. Gente, vamos fazer uma comparação? Eu tô com um problema trabalhista. E aí me indicaram duas advogadas. Essa advogada aqui, que me indicaram, falaram assim: olha, ela é muito boa. E essa outra aqui também é muito boa. Aí eu vou procurar nas redes sociais, no Instagram. Essa aqui não tem nada do trabalho dela. A rede social dela é fechada. Agora, essa aqui tá lá fazendo vídeo, coloca as coisas sobre direito trabalhista. E aí eu vejo todas aquelas questões. Eu falo assim, gente, olha aqui, esse vídeo dela fala exatamente essa situação que eu tô passando. Nossa, parece que ela tá falando comigo. É exatamente isso que eu tô passando. Gente, qual advogada que esse cliente vai fechar? Essa aqui, que as redes sociais dela são fechadas? Ou essa aqui que tem um monte de vídeo, inclusive tem um vídeo falando sobre aquilo que a cliente está passando? É lógico que vai ser essa aqui. É claro que vai ser essa aqui. Então, gente, isso é muito importante. A gente vai construir autoridade à medida que a gente mostra aquilo que a gente sabe. A gente cresce a nossa autoridade, a gente gera autoridade à medida que a gente mostra a nossa experiência. Quem não é visto não é lembrado. Então, fazer vídeos para as redes sociais é mostrar a nossa autoridade naquele assunto, para que o cliente confie que você é autoridade em determinada área. Porque as redes sociais hoje, gente, elas são vitrine. É o nosso cartão postal. Todo mundo está com o celular na mão, todo mundo está no Instagram o tempo todo, no Facebook o tempo todo, no TikTok o tempo todo. Então, se ele coloca lá uma hashtag ou no TikTok que você procura o assunto direito trabalhista, opa, vai chegar um vídeo seu. Nossa, essa advogada aqui é boa, hein? Nossa, olha como ela fala com segurança. Me convenceu. Quero contratar ela. É assim que funciona, gente. Por quê? Como eu falei, a primeira coisa que seu cliente vai fazer é procurar você nas redes sociais para saber como você se posiciona, para saber se você é autoridade no assunto que ele quer contratar, porque, afinal de contas, o cliente só vai fechar com você se ele confiar em você. E aí, você é percebido pelo conteúdo de valor que você faz. E aí, Ana Carolina, não sei se ela está aí, não s- Ana Carolina falou: ah, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Diferentemente de outras áreas, a gente, né, os advogados não precisam ficar postando, postando, postando desesperadamente. O mais importante é que vocês tenham conteúdo de valor. Quando o seu possível cliente chegar lá, ele vai falar assim:
Caramba, vou contratar ela. Olha só como ela fala. Nossa, me passou firmeza, hein? Agora, se você fala assim, com aquela vozinha, ainda vira o pescocinho, com aquela vozinha de criança, com o ombro curvado. Gente, não passa confiança. Não passa confiança. E aí a pessoa não compra, não tem jeito. E aí, eu trouxe aqui até um exemplo para dar para vocês do jornalismo, né? Vocês veem telejornal, vocês não são da área de jornalismo, mas vocês veem telejornal. O que que o jornalista faz para dar credibilidade a uma matéria, a uma reportagem? Ele entrevista uma autoridade naquele assunto. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre cirurgia bariátrica, como que eu trago a credibilidade sobre esse assunto numa reportagem? Eu vou entrevistar um médico especialista em cirurgia bariátrica. Agora, se eu quero falar sobre aquela reportagem que vocês com certeza acompanharam há pouco tempo, que aconteceu aqui em Petrópolis, de cyberbullying, quem acompanhou? Numa escola particular daqui de Petrópolis, né? Então, a gente teve um caso de cyberbullying. Então, eu quero fazer uma reportagem, eu, jornalista, quero fazer uma reportagem sobre aquele caso. Como que eu trago a credibilidade na minha reportagem? Eu vou trazer uma advogada especialista em cyberbullying para falar que hoje isso é crime, né? Não basta o jornalista virar e falar assim: "Ah, porque isso é crime". Não, precisa de alguém com autoridade para falar, olha, isso é crime, é assim que funciona, o que que pode acontecer, internet não é mais terra de ninguém, como muitas pessoas acreditam, que falam qualquer coisa e fica por isso mesmo, né? Então, eu preciso de alguém de autoridade. Então, pensa só, trago essa reportagem. Aí você, advogada, pegou o seu trecho da reportagem e colocou nas suas redes sociais. Beleza? Aí, esses pais da criança que sofreu cyberbullying, tem lá, ah, me indicaram esse profissional aqui, esse advogado aqui. Mas tem essa advogada que deu entrevista. Eu vi ela falando sobre esse caso, mas ela é segura e eu confio, passei a confiar nela. Qual que ela vai escolher? A advogada que não fala nada nas suas redes sociais sobre aquilo ou a advogada que fala? A advogada que fala. Essa é a importância de você estar nas redes sociais. Ok, vamos então para mais um tópico: aumentar a percepção de valor das pessoas em relação a você. E o que que é isso? Gerar valor de fato para o outro. E isso não é falar de uma forma complexa, porque o que que acontece? Muitas vezes a advogada está acostumada a falar na frente do juiz, tudo formalmente, né? Porque na frente do juiz tem toda uma linguagem específica. E aí, nas redes sociais, ela acredita que também tem que ser assim, super formal. E aí fala aquelas palavras rebuscadas, só que seu cliente não vai entender bulhufas, não vai entender nada do que você está falando. Então, a primeira coisa, você tem que trazer conteúdo que gera valor, porque falar nas redes sociais não é o que você acha que é necessário, e sim o foco deve estar no seu possível cliente. Quais são as dores que ele tem? Quais são as dúvidas que ele tem? Como eu gero valor para ele? Aí sim, quando a gente gera valor, a nossa percepção de valor automaticamente aumenta.
E aí, quando você grava os seus vídeos, gerando valor, passando autoridade, passando credibilidade, quando você fala o valor do seu serviço, o seu cliente fala assim: ok, como que paga? Tá. Agora, se nas suas redes sociais não tem nada, você não gerou valor, você não trouxe para o seu cliente essa percepção de valor. Quando o seu cliente chega para você e você fala, você fala assim para ele, é tanto. Ele, nossa, mas isso tudo? Ao contrário, quando você mostra a sua expertise, quando você mostra a sua experiência, quando você mostra todo o seu conhecimento, e por que não? Toda a sua experiência, todas as suas especializações. Quando você mostra que você está lá, que você é da comissão X, da comissão Y, isso traz percepção de valor. E não tem nada a ver com dar diquinha, e sim conteúdo profundo, desde que seja a linguagem do outro. Então, quando você mostra isso nas redes sociais, o seu cliente paga. Gente, então é aumentar a percepção de valor e valor no sentido do que você vale financeiramente. Você aumenta a percepção de valor em relação a você. Outro motivo, gente, e esse motivo, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, gente, isso é muito sério. Quando eu estava bolando, eu falei assim, isso é muito sério. Ocupar os lugares. Porque se nós, pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas com experiência, pessoas de boa índole, pessoas com qualificação. Se nós não ocuparmos os lugares que nós temos que ocupar, nesses casos as redes sociais, outros profissionais sem experiência, de má índole, que mais? Que acabaram de sair da faculdade, não entende muita coisa, eles vão ocupar esses lugares. E isso é muito sério, porque aí cai na mesma balança. Às vezes o teu cliente vai chegar até você e você não grava vídeo, não faz nada nas suas redes sociais. Aí ele pega um outro que acabou de sair da faculdade, não tem a sua experiência, que é muitas vezes uma fraude. Só que ele tem a coragem de aparecer aqui no vídeo. Ele tem coragem de fazer vídeo. Ele sabe das técnicas de oratória. Então ele fala seguro, ele fala confiante, ele imposta a voz. Aí a pessoa fala assim: gostei desse aqui. Ele acabou de sair da faculdade. Ou ele é má índole. E aí o que que acontece? Perde o prazo. Ele não conhece as jurisprudências, as súmulas, não está por dentro. Ele vai defender mal o seu cliente. O cliente não vai ter o seu direito defendido da forma que deveria. E aí o cliente fala assim: é realmente, a advogada é tudo igual. Olha lá, perdi. A justiça brasileira realmente não serve para nada. Ou seja, acaba nivelando por baixo. Então, gente, vocês entendem como isso é sério? Isso é muito sério. Porque eu acredito que vocês entraram na faculdade com ideal. Eu fiz direito também. Me formei com a Angélica, inclusive. Eu fiz direito. Eu entrei com o ideal de, quero fazer justiça. E eu tenho certeza que cada uma de vocês também. E aí a gente não vai ocupar os lugares que a gente merece estar, até pela nossa expertise. Então, gente, isso é muito sério, porque se a gente não ocupa esses lugares, outras pessoas vão ocupar esses lugares e mais, vão ganhar os clientes de vocês, vão ganhar dinheiro, e aí depois vocês vão ficar assim, gente, não entendo por como essa pessoa é péssimo advogado. Não é ético.
não sabe, não entende de nada. Como que ele está ganhando dinheiro? É porque ele ocupa os lugares que a gente não está ocupando, gente. E isso é muito sério. E isso é muito sério. E aí, gente, a sexta, essas foram as cinco, tá? Então eu vou repetir para a gente recapitular. Um, é possível sim se divulgar nas redes sociais, respeitando o código de ética da OAB. Dois, gerar autoridade, se tornar autoridade. Cadê o três? Três, quando a gente gera autoridade e faz conteúdo de valor, a gente tem a confiança dos nossos clientes. Eu acho que esse aqui eu pulei, mas eu falei junto com dois, né? Então, o terceiro é a gente tem a confiança dos nossos clientes. Quatro, aumentar a percepção de valor das pessoas em relação a você. E o quinto, ocupar os lugares que são nossos de direito, porque senão outro menos competente vai ocupar, vai ter cliente, vai ganhar dinheiro e você vai ficar chupando dedo. E mais uma razão para você usar os vídeos de maneira estratégica nas redes sociais. Gente, porque tem gente que abre a câmera do celular e fala de qualquer maneira e fala de qualquer lugar, achando que é só abrir a câmera e sair falando, mas não é. Não é assim, e isso se chama posicionamento. Tá bom, Jéssica? Eu vou, como a gente está gravando, depois eu vou ver se eu coloco lá no grupo e vocês assistem o final, tá? A Jéssica já saiu, nem escutou o que eu falei. Então, bora nós. Então, gente, olha só, isso se chama posicionamento. Então, não basta você pegar a câmera, abrir a câmera e sair falando de qualquer jeito, sem estratégia, de qualquer lugar. Isso se chama posicionamento. Por exemplo, você tá lá na praia, de biquíni, e aí você sai falando sobre um assunto sério. Não, gente. Isso é posicionamento. O que você vai passar nas suas redes sociais quando você está na praia bebendo uma cerveja de biquíni falando para o seu cliente? Isso se chama se posicionar. E se posicionar, ter autoridade, não é porque, né, a gente é advogado, vocês são, né, advogadas que exercem a profissão, vocês vestem, não é só botar blazer. Não é sobre isso. É sobre se posicionar. Por exemplo, eu para vir dessa aula, eu não ia vir dar essa aula de biquíni para vocês. Vocês não vão para uma audiência, seja ela presencial ou seja ela online, vocês não vão de biquíni. Tem um protocolo e nas redes sociais é a mesma coisa. E as técnicas também servem para isso. Gente, e isso é o seu posicionamento. Então, quando eu vejo um advogado na praia falando sobre um assunto sério, gente, eu não levo a sério, não tem como levar a sério um advogado que faz isso. Isso é a forma que você se posiciona. Isso é o posicionamento do seu negócio. Porque o que acontece? Nem tudo que acontece na sua vida privada, você vai levar para as redes sociais. Porque todo mundo fala muito assim: pessoas conectam com pessoas. Ok, pessoas conectam com pessoas. Mas nem tudo da sua vida privada você vai levar para as redes sociais. Você vai levar aquilo que te interessa. Só. Não é que você está lá na piscina tomando cerveja, vou fazer um vídeo aqui e vou postar. Isso é posicionamento, é o posicionamento do seu negócio. E aí, como eu já falei, e eu vou destrinchar mais para vocês, gente, comunicação, 7% da sua comunicação é o que você fala, são as palavras. O restante é como você fala. E aí, 55% é sua expressão corporal. 38% é o tom da sua voz.
Então, se a gente somar isso, 55 da expressão corporal e 38 do tom de voz, somando dá 93% é a sua linguagem não verbal. É a sua linguagem não verbal. E agora, já que a gente está falando sobre isso, a gente vai para uma parte mais prática, mais mão na massa, que eu trouxe para vocês. Então, bora nós. Primeira coisa, gente, autenticidade. Ser quem você é. Nada daquele negócio robótico. Ah, robótico. Não. Ser quem você é. Por quê? Nas redes sociais, como eu falei, as pessoas, elas querem saber da sua experiência. Porque conteúdo por conteúdo eu vou no Google. Eu vou lá e falo assim: o que diz a CLT sobre XYZ? Eles querem saber a sua experiência. Qual é o seu diferencial? É sua autenticidade, o seu jeitinho de ser. Porque as pessoas conectam pessoas com pessoas. Então, é o seu olhar, é o seu jeito de falar. Essa é a primeira dica. Então, nada de ficar aquela coisa robótica quando vocês forem começar a falar. Mais uma coisa prática. Gente, hoje na internet é conversa. Você está conversando. Então não adianta você achar que você vai começar a gravar e você vai falar como se estivesse falando com um juiz. Não, é conversa. E mais, é aqui, ó, olho no olho. Quando vocês estiverem gravando, vocês não vão olhar para a imagem refletida de vocês. Vocês vão olhar para o buraquinho da câmera, porque assim vocês conectam com a pessoa. Nossa, olha, ela está falando comigo, olho no olho. Então, essa é mais um conteúdo prático para vocês falarem, tá? Outra coisa, se divirtam enquanto estiverem fazendo os vídeos de vocês. Deixem a coisa leve. Por quê? Se vocês, ai, nossa, que saco, agora eu tenho que gravar vídeo. Gente, vocês não vão gravar. Então, deixem a coisa leve. É a linguagem como se você estivesse falando com um cliente de você. Um seu cliente, você fala, não, porque a jurisprudência, não, porque vocês falam de forma rebuscada. Não, assim a gente usa nas peças que a gente faz, né? Nas peças que a gente faz, a gente tem que ser super polido, super formal. Mas aqui nas redes sociais, não. A gente tem que ser como se a gente estivesse realmente falando com uma pessoa do outro lado. Porque realmente, gente, do outro lado da câmera é uma pessoa vendo. Então, e outra coisa, não esperar ai, a oportunidade perfeita. Tá lá no teu escritório, aproveita que você tá montada, tá toda bonitinha. A gente, o que que eu vou fazer agora? Não tem nada para fazer, eu já fui lá, fui no cartório, fiz um sei lá o quê, resolvi não sei lá o quê, tô esperando o cliente. Ah, vou gravar um videozinho aqui. Gravem, gravem. Imagem, postura, tom de voz, tá? Gravem. Outra coisa importante, gente, clareza no conteúdo de vocês. Conteúdo confuso, as pessoas não se conectam. É isso que eu estou falando. Tem que ser, vocês têm que imaginar assim. Vocês vão falar como se vocês estivessem falando com a avó de vocês ou com a mãe de vocês. Como que vocês explicariam esse conteúdo, esse determinado conteúdo que vocês querem passar, se vocês estivessem explicando para uma criança, para o filho da Vivian? Vivian estava mostrando, é teu filho, Vivian? É quem? Teu marido? Dois filhos? Então, imagine que a Vivian está explicando esse conteúdo que ela quer gravar para eles. Como ela explicaria de uma forma simples, direta, para que eles entendessem? Então, essa é uma outra dica que vocês têm que fazer. Conteúdo confuso, as pessoas não entendem. E outra coisa, como que funciona a nossa mente? A pessoa prolixa é assim.
E isso também serve para quando vocês forem fazer sustentação oral, quando vocês estiverem na frente do juiz e tal, a gente tem que tirar a prolixidade. E na hora de gravar o vídeo, não adianta você chegar assim, vou abrir o vídeo aqui e vou sair falando. Eu sei tudo aqui na cabeça, vou sair falando. O que acontece? Nosso cérebro é assim. Eu penso, quantas vezes a gente está pensando um assunto A, aí daqui a pouco começa assim, ih, gente, será que eu tranquei a porta do carro, a porta de casa? Eu tenho que pagar aquela conta, não paguei aquela conta. E agora? O nosso cérebro é conforme o macaquinho. A gente vai pulando de galho em galho. E quando a gente está gravando o vídeo, é a mesma coisa. A gente tem que tirar a prolixidade dos nossos vídeos e também das audiências de vocês, de sustentação oral. Isso, na verdade, serve para tudo. Porque se você simplesmente abre a boca sem se preparar previamente, o teu cérebro vai começar com o assunto A, depois vai para o assunto B, depois vai para C, depois volta para o assunto A e para fechar vai para o assunto B. Pensamento confuso, fala, conteúdo confuso, não adianta. Qual é a nossa obrigação como especialista? Trazer nas nossas ideias. As ideias, o nosso conteúdo tem que ser simples, conciso e específico. Tem que ser simples, qualquer pessoa pode entender, a nossa mãe tem que entender, a nossa avó, os nossos filhos têm que entender. Sucinto, dizer aquilo que eu quero falar em poucas palavras e ser específico, ir direto ao ponto, não ficar enrolando, tá? E aí, como eu vou transmitir essa clareza na minha comunicação? Gente, a boca, ela simplesmente transmite aquilo que a nossa mente, aquilo que o nosso cérebro está cheio. Se o nosso cérebro está confuso, a nossa fala vai ser confusa. Ou se a nossa fala está confusa, pode ter certeza que as informações na sua cabeça estão confusas. E como a gente vai organizar as ideias na nossa cabeça? A gente vai tirar da cabeça. A gente vai colocar no papel. Gente, olha aqui. Eu fiz o meu roteiro para trazer para vocês tudo que eu ia falar. É a mesma coisa. Vocês têm que organizar, tirar da cabeça e colocar no papel. Seja por tópico ou seja palavra por palavra. Às vezes você trabalha bem, aí você tem que ver como você trabalha melhor. Ah, eu quero fazer um vídeo. Eu vou falar sobre o quê? Ah, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Opa, isso aqui eu posso falar aqui no início, isso aqui eu posso falar depois. Beleza. Ou você pode colocar em tópicos, ou escrever palavra por palavra. Você precisa organizar seus pensamentos. E como você organiza seus pensamentos? Tirando as ideias da cabeça e colocando no papel. E, gente, esse roteiro, o roteiro que vocês vão usar para qualquer coisa, para sustentação de vocês na frente de juiz, para vídeo, tem que ter um início, um meio e um fim. Sucinto, simples e específico. Não pode ser no flow. Vou abrir aqui a câmera e vou começar a gravar. E sempre uma ideia por vez. Comecei uma ideia, terminei esse raciocínio, vou para outro raciocínio. Abro um raciocínio e fecha. Porque as pessoas prolixas, elas vão falando e falando e falando, tá? E aí, outra coisa muito importante que eu vejo muito, gente, eu vejo muito, 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 muito. Outra coisa para trazer clareza para vocês. Abram mais a boca quando vocês forem falar. Aqui eu fiz de propósito abrindo bastante, mas vocês vão abrir a boca. Quantas pessoas vocês não veem falando Petrópolis? Onde você mora? Petrópolis. Gente, não é Petrópolis. É Petrópolis. E ainda pronunciando o S no final. Não é segunda-feira.
hoje é o quê? Terça-feira. Não, é terça-feira. Vocês têm que pronunciar todas as letras. Não, não é eu vou ali beber, eu vou beber. Tem um R. Isso passa credibilidade. Quando você fala aqui em Petrópolis, toda segunda-feira tem a semana inglesa. Gente, que profissional é esse? Eu falei inglesa, eu sei que vocês não falam inglesa, né? Eu não falo inglesa, mas é só para fortalecer isso em vocês. Então, pronunciar bem as consoantes e as vogais. Abrir mais a boca, porque às vezes, quando as pessoas vão falar, elas não são entendidas porque as sílabas não são pronunciadas. E o que acontece? Muitas vezes a gente está nervosa e a gente come as sílabas. E é por isso que na minha mentoria eu acredito também nas técnicas para a gente diminuir o nosso nervosismo. Para quê? Para que a nossa comunicação seja mais clara. Então, por exemplo, na mentoria a gente vai trabalhar técnica de neurociência e técnica de neurolinguística para quê? Para dominar o nosso nervosismo, para parar com a procrastinação, para a gente parar com esse medo de falar em público, medo de se expor. A autoestima, a autoimagem, porque sabe aquela voz sabotadora que fala assim: você não é capaz, você não dá conta. Quem é você para falar sobre isso? Você é uma advogadazinha. Essa voz cri-cri. Então, vou trazer técnicas para que a gente anule essa voz, para que a gente construa uma autoimagem empoderada. O que que é autoimagem? É a maneira que a gente se enxerga. Então, se você fala assim, erra alguma coisa, nossa, mas é burra mesmo. Quem nunca? Nossa, mas é desastrada. É essa voz sabotadora. E aí a sua autoimagem, lá no fundo, no seu inconsciente, a imagem que você tem é que você é desastrada, que você é burra mesmo. Então, na mentoria, a gente vai trabalhar técnicas para procrastinação, para autoimagem, para coragem, para autoestima, para amor próprio, para parar essas vozes sabotadoras, para timidez, para vergonha, para isso tudo. Porque eu acredito que não basta técnica de oratória, isso tudo que eu estou ensinando para vocês. Se na hora H vem a voz sabotadora e cri, cri, cri na sua cabeça, e aí você trava. Então, gente, a gente tem que ter uma boa dicção. Então, abra mais a boca ao pronunciar as palavras, respeite todas as letras, todas as vogais, tenha uma dicção clara, valorize a voz, projete a voz quando você for falar. Então, não fale assim, ai, gente, eu tenho uma coisinha. Oi, posso falar? Doutor, juiz, doutor, Vossa Excelência, Excelência. Excelência, por favor. Não, gente. É assim, ocupar o espaço, os ombros para trás. E ocupa espaço. Projetar a voz. Porque a gente tem aquela voz que a gente fala com um bichinho de estimação, né? Ai, que bonitinho. E muita gente fala assim, Excelência, meu clientezinho assinou um contratinho. Não, nada disso, gente. A gente projeta a voz. A gente imposta a voz, a gente ocupa espaço, a gente ocupa o nosso lugar. E aí vem os vícios de linguagem, né? Eu falo alguma coisa, né? Então, hã? Aí eu falo uma palavra, né? Né? Toda hora, né? Quem aqui tem vício de linguagem? Quem já reparou que tem vício de linguagem? Excelência, o meu cliente, né, a Mayara? Meu cliente, ele chegou lá no meu escritório, né? E ele falou comigo, né? Que depois que aconteceu isso, Aí a Mayara falou:
Aí você está falando. O que que é isso, gente? O que que é isso? Quando a gente não sabe o que dizer, muitas vezes o nosso cérebro, ele tem medo de ficar em silêncio. E aí ele usa dessas muletas para que a gente não fique em silêncio. É o quê? O cérebro está pensando. Mas também esse né é horrível, Adriana, é horrível. E o que que acontece? Empobrece a nossa comunicação. Então, doutor, então, excelência, então, gente, esses vícios, eles empobrecem a nossa comunicação. E aí, o que que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão silenciar. Tem fases, tá? Tem fases e é prática, tá? Tem várias técnicas para vocês driblarem esses vícios de linguagem que empobrecem a sua comunicação. Uma delas, e tudo é treino, é você, quando for falar, percebeu que vai falar um respira, dá uma pausa. Não tem problema, as pessoas elas têm medo de darem pausas. Acabei de dar uma pausa. Gente, pausa é muito importante. Imagina só, você está na frente do juiz, aí você está falando excelência. E aí ele está lá, ou vendo no celular o quê, ou no celular, e você está falando. E aí você faz uma pausa. Na mesma hora, eu tenho certeza que ele vai parar o que está falando para te ver, para olhar para você. Então, gente, as pausas, e a gente aprende isso também, as pausas na nossa comunicação são estratégicas. Tem estratégia para usar pausa. Então, o vício de linguagem, você agora utiliza véi, tá ligado? É insuportável. Véi, é horrível. É horrível. Mas aí, quem fala véi, realmente. Mas eu sei que as advogadas, elas não falam véi, né? Mas, com certeza, pode ser que tenha, igual a Mayara falou, que ela sempre usa um pode ser que tenha algum vício de linguagem que esteja aí empobrecendo a sua comunicação e você ainda nem se tocou. Então, gente, voz para fora, voz projetada, sustente a sua fala. Quando você for. Olha só, gente, eu estou dando aula assim o tempo todo. Eu não estou assim. Vamos lá, gente, na aula de hoje. Não, gente, tem que ter postura. Tem que ter postura. Tem que ter energia na hora de gravar o seu vídeo. O volume da sua voz ou é estratégico, ou ele está passando alguma coisa que você não quer. Por exemplo, quando você fala muito baixo assim, mostra que você é insegura. Quando você fala baixo, com os ombros assim, mostra sua insegurança. Se você fala muito alto assim, as pessoas vão falar assim: essa mulher é doida. Então, cuidado que você está passando no seu tom de voz, em como você fala e nos seus gestos. A gente tem que ter coerência emocional. O que que é isso? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz. Teve coerência emocional? Eu falei, estou muito feliz. Coerência emocional, fala assim, gente, eu estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Então, se eu estou falando que eu estou feliz, eu tenho que mostrar pelo meu corpo e pela minha expressão que eu estou feliz. Então, se eu falo, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que isso, um velório? Aí você vai dar os pêsames para uma pessoa assim, meus pêsames, tá? Meus pêsames. Gente, isso não tem coerência emocional. Então, coerência emocional é o que você fala
tem que ter coerência em como você fala. E a gente também aprende isso, tá? Fala rápida, fala devagar, também tem muitas vezes a ver com rapport. A rapport também é uma técnica muito importante em comunicação da neurolinguística, da PNL, da programação neurolinguística, que é você falar mais rápido, falar mais devagar. Então você tem que ter uma postura segura. Quando você coloca os ombros caídos assim para frente, você se diminui, você mostra que está insegura, tá? Por exemplo, cabelo no rosto. Gente, eu não tenho franjinha, não é por acaso não, não é assim, porque eu quero ficar mais menininha. Porque quando eu deixo a minha franjinha muito grande, ou eu coloco atrás do cabelo, porque o meu formato de cabelo, por exemplo, na hora que eu vou apresentar o telejornal, ele fica caindo no olho. As pessoas não conseguem me ver olho a olho. Essa franjinha não é aleatório. Não é assim, ela quer ficar mais menininha. Não, é porque o formato do meu cabelo, ele cai. Então, se vocês verem assim, aqui o formato da minha franjinha, quando ele tá todo o fio reto, ou eu coloco atrás da orelha, que eu acho que para mim não fica bem, ou ele cai no rosto, ele tampa os meus olhos. Então, quando você for gravar o seu vídeo, o seu cabelo não pode estar tampando o seu rosto. Você vai gravar um vídeo em pé, você não pode simplesmente se descadeirar e ficar assim. Ai, gente, a câmera pega no zoom. Você tem que ter a câmera. Você tem que ter uma postura firme. Você não pode. Tô cansada. Aí vai para outra perna. Não. Você tem que ter uma postura firme. Então, isso tudo faz muita diferença. Eu falei para vocês, gente, 93% é a nossa expressão corporal. E aí eu trouxe um exercício para fazer para vocês, e eu já vou. Antes, uma coisa, gente, que passa muito insegurança. Ficar mexendo no relógio. Você está ali falando e você fica mexendo no relógio, você fica mexendo no anel, ficar assim, virar a cabecinha. Essas todas são posturas que transmitem insegurança. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, as pessoas percebem. Por quê? Nós somos energia. Tanto que se a gente ficar tá todo mundo com frio. Abraça aqui, fica todo mundo juntinho. A gente passa calor humano, a gente passa energia. Não tem aquelas pessoas que falam assim, não fui com a cara daquela fulana. É isso, é energia. As pessoas sentem quando a gente está insegura. Mas, mesmo que eu estiver insegura, na minha cabeça, eu tô tremendo da cabeça aos pés. Insegura pra caramba. Mas eu coloco uma postura, ocupo meu espaço, projeto a minha voz, faço uma boa entonação de voz. Cara, eu posso estar a pessoa mais insegura da face da Terra. Eu vou passar segurança. Por isso que a comunicação não verbal é tão importante. Por isso que os gestos são tão importantes. Por isso que as nossas expressões são tão importantes. Além disso, os gestos, gente, transmitem emoção. Então, se eu quero, numa audiência, falar lá com o juiz de família, porque essas crianças precisam da mãe, você usa os gestos. É diferente se falar assim, essas crianças precisam da mãe, excelência. Excelência, essas crianças precisam da mãe. Elas precisam da mãe. Entendem a diferença da entonação de voz, daquilo que você fala, tá? Então é isso, gente. E eu vou ensinar agora para vocês um exercício muito bacana, que a Angélica já conhece,
Vocês estão aí? Quero ver se vocês querem fazer esse exercício. Angélica falou que quer, a Vivian sim. Eu quero. Hum. Seguinte, vocês que estão aí quietinhas, vocês vão contar em voz alta mesmo, tá? De 1 a 10. Esse é um exercício de aquecimento, de articulação, que vai melhorar instantaneamente a sua voz. Vamos lá, contem de 1 a 10 aí na casa de vocês. 1, 2, para vocês perceberem como tá a voz de vocês. 2, 7, 8, Para vocês terem uma noção de como está a voz de vocês. Agora, o exercício é o seguinte: vocês vão contar de 50 a 1. A gente vai contar junto aqui, articulando bem as palavras, assim, do jeito que eu estou articulando, tá? Então vamos lá, façam aí vocês para a gente ver depois, tá? E aí começa o seguinte: assim, 50, 49, articulando bem, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. Vão falando, articulando. 37, 36. Vão fazendo. 35, 34, 33, 32, 31, 30. 29, 28, 27. Vão fazendo. 25, 24, 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17, 16. Articulando bem. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora contem. 2, 1. Agora contem de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que vocês acharam da voz de vocês? Melhorou? Do primeiro de 1 a 10 para esse segundo? Vocês acharam? Sim. Gente, esse exercício é incrível, com certeza mais firme, é isso. Até a minha voz fazendo ficou mais firme. Então, quando você, antes de entrar numa audiência, pega o pulo do gato. Ficou melhor, ótima. Façam isso. Esse é um aquecimento vocal. Então, façam isso antes de gravar o vídeo, a voz de vocês vai ficar melhor. Mas esse é um exercício é um exercício instantâneo, tá? Depois a sua voz vai voltar ao normal, mas você pode sempre fazer esse exercício, tá? Sim, melhorou, a Ana falou. E aí, gente, o que acontece? Eu vou pedir licença agora para falar um pouquinho da minha mentoria, porque eu acho que com esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, já dá para vocês começarem a gravar os vídeos de vocês. Vocês já sabem por que é importante vocês estarem nas redes sociais. E aí eu peço licença para falar sobre a minha mentoria, que é uma mentoria de 3 meses de acompanhamento, em que eu vou pegar na sua mão, a gente vai vir e vai falar assim: vem cá,
faz esse vídeo, faz esse exercício com feedbacks de cada vídeo que você fizer. Então, uma mentoria de direcionamento da sua gravação de vídeos, do seu posicionamento, dando os feedbacks e criando os ajustes necessários. Para quê? Para que você construa essa autoridade nas suas redes sociais. Então, a mentoria é para quem quer falar com segurança, naturalidade, autenticidade, transmitir confiança, autoridade, perder o medo de dar branco, perder o nervosismo, ter uma fala eficiente. E aí, olha só o programa que eu fiz para vocês. O que a gente vai ter na mentoria? Aqui. O que a gente vai trabalhar? Mentalidade empreendedora. A gente tem uma aula sobre mentalidade empreendedora. Posicionamento digital. Como vocês podem se posicionar no digital. Como vocês gravam vídeo com naturalidade. A gente tem a mão na massa na gravação de vídeos, tá? Roteiro para vídeos, como vocês podem fazer o roteiro para vídeos respeitando o código de ética da OAB. Clareza, confiança, persuasão, linguagem corporal, o que a gente faz com as mãos, como a gente se porta, o que a gente faz quando está sentado, o que a gente faz quando está em pé, dicção, voz, tom de voz, como utilizar a sua voz na comunicação, como eliminar os vícios de linguagem que empobrecem a sua comunicação, neurociência, como funciona o seu cérebro para falar em público e gravar vídeos, neuroplasticidade e caminhos neurais, que são a forma que o nosso cérebro encontra para reprogramar a mente, as causas do medo de falar em público e as estratégias para dominar esse medo com técnicas de reprogramação mental com base na neurociência e na PNL. E aí, como funciona? Aula de 1 hora, 1 hora e meia, uma vez por semana. E aí a gente tem toda a parte prática, a parte de mentalidade e a parte de oratória. E aí eu trouxe bônus para vocês de o seguinte: um desafio de 21 dias de gravação de vídeo, além da parte que a gente já traz na mentoria de fazer vídeo, de eu dar feedback, melhora aqui, bota mais ênfase aqui, agora faz assim, não, aqui esse posicionamento não tá legal e a gente vai construir esse posicionamento ao longo desses 3 meses. Eu criei um desafio de 21 dias de gravação de vídeo. Então, nesse desafio, um direcionamento por vídeo. Para quê? Para você realmente destravar. Porque dizem que depois de 21 dias a gente forma um hábito. Então, para que você tenha o hábito, tá? De fazer os seus vídeos. Ah, Roberta, mas é para postar? Se você quiser, ou não. De repente, você faz um vídeo para só você treinar. Você não precisa necessariamente postar. São 3 meses de acompanhamento. E aí, gente, enquanto eu estava dando aula para vocês, eu pensei aqui em outros 2 bônus que eu não tinha pensado antes. Eu queria saber o que vocês acham. Uso do chat GPT para ajudar com vocês a ter ideias de conteúdo que vocês possam fazer. E a outra é aula básica de como editar os seus vídeos pelo celular mesmo. O que vocês acham? Eu pensei nisso aqui agora, nesses outros 2 bônus para vocês. Pensei esses 2 bônus para você e falei assim, porque vai ser, igual a Ana Carolina falou, ah, mas eu não tenho tempo, aí depois tem que editar. A Viviane falou, ótima ideia. Então, chat GPT, ah, Roberta, não tenho tempo.
Vamos lá no chat GPT, já com para vocês colocarem para vir as ideias e uma aula de como editar, edição rápida, fácil no CapCut, que você faz direto no seu celular. Pensei nesses dois bônus enquanto fazia a aula para vocês. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui que eu vou falar agora não é lorota de quem quer vender, tá? Não é lorota de quem quer vender. Normalmente, eu não faço turma só para um nicho específico. Geralmente, quando eu abro a turma da mentoria, tem pessoas de vários nichos. Mas essa turma, eu fiz primeiro um preço especial para vocês, um valor especial para vocês, que na verdade é o valor, o mesmo valor que eu estava praticando no ano passado, além desses bônus que eu pensei agora. Então, por conta dessa aula, de ser o primeiro evento da Confraria das Advogadas, essa é uma aula só para advogadas, eu decidi criar essa turma exclusivamente para advogadas. E qual é o benefício disso? Tudo que a gente falar é para se encaixar, é com as particularidades específicas do mercado de vocês. Porque é uma turma feita para tratar exatamente das especificidades, das particularidades específicas das advogadas de vocês, do mercado de trabalho de vocês. Ai, Roberta, olha, na hora de gravar vídeo eu não tenho essa dúvida, mas na hora que eu tô lá com o juiz, nossa, bate um nervosismo. Como é que eu posso fazer? Espera aí, vou ver uma técnica. Porque geralmente a turma é mista. Então a gente dá um ou outro exemplo sobre a advocacia, sobre o direito, e a gente vai pegando os exemplos. Então, gente, eu estou abrindo essa turma exclusiva para advogados. É uma oportunidade única que provavelmente não vai se repetir, tá? Isso que eu estou falando não é papo de, ela quer vender. Não. É porque geralmente as turmas, elas são amplas para todos os nichos. Então, provavelmente, essa oportunidade não vai se repetir. E aí, vamos ao valor. O valor da mentoria, hoje, deixa eu pegar aqui que eu vou. Peraí. O valor hoje da mentoria. Peraí. Não é porque eu não sei o valor da mentoria, não, que eu quero pegar parcelado quanto dá. Aqui. O valor hoje da mentoria é 2.197. 3 meses de acompanhamento em grupo, mas é como se fosse um a um. Por quê? Quando a gente entra na mentoria, a primeira coisa que eu faço é uma reunião, eu sozinha com você, para entender as suas necessidades e adequar as aulas à necessidade de cada aluno. Então, para vocês, eu vou fazer o valor antigo, que é 12 parcelas. O valor, então, 12 parcelas de 154,83 centavos. Ou, à vista, 1.497. O parcelamento, você pode fazer parcelamento de 2 do cartão, pode fazer parcelamento de 3, pode fazer, na verdade, até em 18 vezes. O valor é 1.497 à vista, ou 12, né? Aí eu fiz um cálculo de 12. 154,83, tá? E aí agora eu vou copiar aqui o link, eu vou colocar lá no grupo para quem se interessar. Lembrando, gente, que vão ter. Deixa eu botar aqui no chat também. Lembrando, quem quiser vir, eu vou ficar muito honrada, tá, gente? A gente vai transformar a sua autoridade, o seu posicionamento no digital.
E eu vou colocar lá no grupo também, lembrando que tem o bônus de 21 dias do desafio, tem o bônus do Chat GPT e também tem o bônus do CapCut, como editar. Esses dois eu não tinha pensado e decidi mostrar agora. Eu vou colocar lá no grupo também. E agora eu queria abrir para dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre o conteúdo, se vocês têm dúvidas sobre a mentoria, vou colocar aqui. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Roberto, eu quero te agradecer. Eu estou agora em trânsito, por isso que eu fechei a câmera, mas eu quero te agradecer Quem é? pela aula, foi Quem é? maravilhosa. Priscila? Priscila, Ô, é, Priscila! adorei a aula, eu tive que fechar o vídeo, porque eu estou em trânsito, aí eu tive que fechar o vídeo, mas a aula foi maravilhosa. Vamos colocar lá no grupo, sim, incentivar as meninas. É muito legal mesmo esses exercícios. Eu fiz aqui sozinha, mas fiz. E eu acho que bem interessante, é o caminho, eu acho que é o caminho, é o futuro, a gente tem que pensar muito nisso mesmo, que a gente vai ter que, daqui para frente, investir nisso mesmo, porque agora ser advogado é empreender. Então a gente vai ter que pensar em ser empreendedor também. E então eu quero te agradecer muito aí essa oportunidade de aprender um pouquinho com você. A Angélica está falando aqui que ela está agradecendo, ótima aula. Ela fez a mentoria, recomenda, adorou, mas ela vai precisar sair. Gente, eu que agradeço vocês terem vindo. Amei dar essa aula aqui, porque, como eu falei com vocês, essa é hoje a minha missão. A minha missão é destravar mulheres que, por qualquer motivo, estão se sentindo inseguras, estão travadas, não conseguem gravar os seus vídeos. Então, qualquer que seja o motivo, a gente vai junta, destravar isso, formar o seu posicionamento, a sua autoridade. Eu estou assim muito feliz mesmo dessa aula. Eu vou disponibilizar a gravação eu vou passar para o YouTube e vou disponibilizar a gravação lá para vocês reverem e para quem não teve oportunidade para assistir também. Tá bom, meninas? Então, olha, muito obrigada pela oportunidade. A Renata falando excelente. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês. E quem quiser vir construir o seu posicionamento, eu vou colocar o link lá. É uma honra, vai ser uma honra ter vocês comigo nessa turma que vai ser exclusiva para advogadas. De nada, Sandra. Obrigada a você, Vivian. Obrigada, gente. Ó. Beijo grande para vocês. A Adriana falando. Você é uma excelente profissional. Que bom, que bom. Vou colocar lá no grupo as condições da mentoria para vocês analisarem. Muito obrigada e ó, beijo no coração de vocês. Vou parar aqui a gravação.